A gente está de volta e para falar sobre gestão de negócios, Ivo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto contigo. A gente vai falar hoje sobre avaliação de desempenho. Esse é um assunto fundamental. A gente já conversava aqui um pouquinho antes do início da nossa conversa, né, aberta para o público, e a gente pontua aqui que se a gente não pensar na avaliação do desempenho, a gente pode comprometer todo o funcionamento de uma empresa. E é algo que não acontece com a frequência e deveria acontecer. Com certeza, Ronaldo. O que eu percebo muito, é muito claro isso, a maioria das empresas não tem um processo formal, não tem um processo descrito de avaliação de desempenho. E esse processo, né, a avaliação de desempenho em si, nós somos, desde criança, nós passamos por processo de avaliação. Todos nós aqui, em algum momento, fizemos uma prova na escola, fomos ali avaliados, tiramos uma nota, tivemos uma comparação, né, o coleguinha do lado ali, olha, quanto você tirou, quanto que eu tirei, onde você errou, qual eu acertei. Então, nós somos acostumados a isso, vivemos culturalmente num ambiente onde a avaliação do desempenho ela é normal, ela faz parte do processo do nosso dia a dia. Dentro das corporações hoje, o principal ponto onde você deve começar a pensar em avaliação de desempenho é uma boa descrição do cargo. Porque a avaliação de desempenho não é você olhar a pessoa. Eu não vou avaliar a pessoa do Ronaldo, não é esse o ponto. Eu vou avaliar o desempenho dele naquela atividade. Para que eu possa ter esse parâmetro, eu tenho que descrever corretamente o que eu espero. Quais são as atividades que têm que ser realizadas e, além do que ser realizado, do que deve ser feito, os parâmetros de desempenho mesmo. Quanto você deve realizar a cada período, comparativamente, né, com outras funções. Então, esse ponto de descrever o início é que onde começam os erros. Que normalmente nós, vou pôr mais um atendente aqui. Mas o que esse atendente tem que fazer? Qual é o horário? Não só a definição de horário e posicionamento, mas quantos atendimentos têm que ser realizados ao longo de um período? Muitas vezes o colaborador descobre qual é a função meio que sozinho ou com a ajuda de um colega. Exatamente. Normalmente que às vezes eu tenho determinados vícios. O que eu faço aqui? Essa é uma pergunta. E agora, nessa situação, como que eu resolvo? Então, esse comportamento no ambiente corporativo, e aí eu sempre procuro trazer nos assuntos que nós discutimos exemplos que não são apenas de empresa, eu estou falando de uma multinacional, falando de uma empresa com 1.000, 2.000 funcionários. Não, são questões de empresas pequenas, né? Eu tenho um local ali que eventualmente eu tomo um café perto do escritório onde eu trabalho hoje, e sempre vou ali, o seu Luiz é o dono daquela lanchonete, ele tem um funcionáriozinho. E eu comparo muito o dia a dia dele ali, e eu vejo às vezes a pessoa perguntar, e agora, o que eu faço? E agora? Então, se o funcionário tem dúvida no que ele tem que fazer, é porque a descrição de cargo dele não está boa. Ele tem que ter clareza no que ele tem que fazer e quanto é esperado que ele desempenhe. Esses são pontos importantes. Na sequência, o funcionário ele precisa, consciente do que ele tem que fazer, ele precisa ter um momento de autoavaliação. Então a empresa precisa dar esse momento, precisa ofertar ali um espaço para que a pessoa sente e fale, dá uma olhada aqui nos últimos 4 meses, 6 meses, no último período aqui, trimestre, algumas empresas dividem o seu ano em trimestres, como que foi o teu desempenho? Quais conquistas você teve? Daquilo que você tem que realizar, o que você realmente fez? E nós não paramos para pensar nisso. E às vezes ao final lá de um ano, você pega e fala, vamos ver onde que eu cheguei. Mas você deixou de ter checkpoints ao longo do ano que poderiam ter causado correções, poderiam ter causado ajustes e levar para um desempenho mais efetivo. Eu falava contigo antes do início do nosso papo aqui com os nossos telespectadores, que me parece que muitas demissões talvez seriam evitadas, porque às vezes não se está satisfeito, o empresário não está satisfeito, o líder não está satisfeito com o desempenho do seu liderado, do seu colaborador. Muitas demissões poderiam ser evitadas se o próprio colaborador tivesse noção do que ele precisa fazer, ou seja, tivesse ali a descrição exata de o que se espera dele e tivesse esse retorno. Porque, embora muitas vezes ele esteja sendo avaliado pelo gestor, ele não recebe esse feedback. Né? Recentemente eu fiz alguns processos seletivos e você pega o currículo, olha o candidato e o candidato saiu de uma determinada empresa e está no mercado. Aí você pergunta, qual é o motivo da tua saída? E muitos não sabem responder. Muitos ficam na dúvida, ou ele tem um certo receio de responder, mas ele não tem clareza. A clareza não é presente. E
o processo de avaliação de desempenho tem que dar clareza para o candidato, para o funcionário, na verdade, de como ele está saindo. E o desligamento às vezes acontece porque o desempenho realmente não é atingido. E aí ele teria clareza, olha, eu não consegui desempenhar a função por isso ou por aquilo. Então, um processo de avaliação de desempenho, Ronaldo, o principal motivo dele é perceber, balizar claramente o quanto cada colaborador contribuiu para o resultado final da empresa. Então, ao final de um ano, a empresa teve um determinado desempenho, quanto que cada colaborador realmente contribuiu para aquilo, para aquele atingimento, seja ele bom ou ruim, não importa o ponto de atingimento. Agora, por que é importante você avaliar cada colaborador? Na média, nós vamos ter aí mais ou menos assim, 70% dos colaboradores eles atendem às necessidades que a empresa estabelece. Isso, corporações, estatisticamente é assim isso, que funciona. Em processos de avaliação de grandes corporações, 70% vai trabalhar dentro da média. O que não é ruim, porque você atribuiu uma tarefa, a pessoa realizou, ele não superou, mas também não ficou aquém. Mais ou menos de 10% a 15% vão ser pessoas que fazem além daquilo que foi estabelecido para elas. E mais ou menos 10% a 15% ficam abaixo. Se eu tenho ao longo do ano momentos em que eu checo isso, e eu vejo que tenho ali 10%, 15% das pessoas que estão abaixo, e eu implemento um plano de ação para que essa pessoa recupere o desempenho dela, eu estou trabalhando de forma justa, porque eu dou a oportunidade para a pessoa de que ela possa se recuperar. Ou ela precisa fazer um treinamento, ou ela precisa ter uma mudança de atitude. Agora, se eu não sei disso, eu acho que aquilo que eu estou fazendo está correto e eu vou seguir fazendo. Então, eu tenho que parar e dar um feedback. Mas para que eu dê o feedback, eu preciso dividir a avaliação de desempenho em duas frentes. Uma delas, que é de maior importância, é a quantitativa. Eu preciso definir quanto o funcionário tem que realizar. Então, tenho lá um call center. Então, quantas ligações têm que ser atendidas por dia? Quanto tempo eu tenho para resolver as situações? Qual é o tempo de resposta? Todos os parâmetros têm que estar claros. Mas eu tenho 30% que é uma avaliação qualitativa. Eu já percebi isso muitas vezes dentro de ambientes comerciais, do comércio, você tem ali 3 ou 4 vendedores no balcão, e tem um, às vezes, que ele não é o melhor vendedor, aquele que desempenha o maior volume de vendas. Mas ele dá um suporte, ele ajuda, ele serve como um apoio para os outros vendedores. Então, ele tem um papel importante no desempenho, não realizando a venda, mas sim suportando os demais. Então, eu tenho que ter essa avaliação qualitativa. Então, eu tenho que dividir o processo de avaliação em quantitativo e qualitativo. Se eu não fizer isso, eu vou tendo a ir mais para o relacionamento. Quando eu gosto mais da pessoa, ele fica, não necessariamente é o melhor desempenho. Ou aquele que é o grande desempenho, aquele que tem um desempenho excepcional, mas ele não colabora no ambiente e eu privilegio ele. Então eu tenho que ter esse equilíbrio. Então, em qualquer ambiente, qualquer nível de empresa, pequena, média ou grande, o processo de avaliação de desempenho é importante. Começa com a descrição clara do cargo e com os parâmetros de atingimento. E com um processo de avaliação quantitativo e qualitativo. Se eu não seguir pelo menos essas premissas, eu não tenho qualidade no desempenho, na avaliação do desempenho dos colaboradores e chego no final do período sem saber quem me ajudou mais. Ivo, muito obrigado pela sua participação aqui. Te agradeço a atenção mais uma vez. Com essas informações, a gente termina por aqui o Ponto com News e amanhã a gente volta às 7 da manhã. A gente se fala.